Flamengo encaminha a contratação de atacante e aguarda a resposta por Thiago Almada. Clube rubro-negro recusa a proposta do Porto pelo lateral Daniel Sales. E atacante argentino que atua no futebol dos Estados Unidos é bem avaliado pela diretoria. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você, dia 13 de julho, uma ótima semana abençoada, de muita paz e muita saúde. Bora falar de Mengão? Tem uma semana aí para terminar a Copa do Mundo, né? Amanhã a primeira semifinal, na quarta-feira a segunda e no próximo final de semana a grande final da Copa do Mundo. E o Mengão que já volta a campo, né? Aliás, o Flamengo desembarcou hoje pela manhã no aeroporto do Rio de Janeiro, vai seguir a preparação. Aliás, a gente tem aqui a agenda, né, da semana. Hoje, segunda, não acontece nada. Os jogadores receberam folga. A reapresentação marcada para amanhã, às 10 da manhã, no Ninho do Urubu. E aí, na terça-feira, tem treino, 10 da manhã. Na quarta-feira, treino no mesmo horário. Na quinta-feira, tem treino na parte da tarde, às 16 horas. Na sexta-feira, tem a viagem para Brasília, às 10 da manhã. Uma curiosidade, o Flamengo vai embarcar para Brasília no dia do jogo. No dia 17, sexta-feira, o Flamengo enfrenta o Olímpia, é o último amistoso aí da intertemporada, né, lá no Mané Garrincha, em Brasília, e o Flamengo vai às 10 da manhã, né, como é pertinho ali o voo, né, para a capital federal, o Flamengo então vai pela manhã e enfrenta aí o Olímpia à noite, às 20 horas, no Mané Garrincha. No sábado, o Flamengo retorna ao Rio, com voo previsto aí para 00:30, né, de sexta para sábado. No domingo, treino às 10 da manhã no Ninho do Urubu. E dia 22, o Flamengo volta a campo em uma partida oficial contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, né? Após encerrar a intertemporada em Portugal, com a conquista do troféu Algarve, o Flamengo volta as suas atenções agora para a reta final da temporada e será intensa essa reta final, hein? A gente já tem aqui uma agenda. Depois desse jogo contra a Chapecoense, o Flamengo recebe o São Paulo no dia 26, pela 20ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Depois vai ao Sul enfrentar o Internacional no dia 29, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois recebe o Vitória no dia 9 de agosto, né, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, amigo, para tudo, é Cruzeiro e Flamengo, jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Depois o Flamengo enfrenta o Mirassol pela 23ª rodada, no dia 16 de agosto. No dia 19 de agosto, jogo da volta das oitavas da Libertadores contra o Cruzeiro, né, no Maracanã. No dia 23, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, novamente pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no dia 30 de agosto, último jogo do mês de agosto, Flamengo e Botafogo, né, o horário ainda não foi definido, pela 25ª rodada do Brasileirão. Esse jogo vai acontecer no Maracanã. Acabou a brincadeira, meus amigos. Agora é jogo de 3 em 3 dias, não dá nem para respirar. Vamos falar de mercado da bola, porque o jornalista Pablo Rafael Rua trouxe que os nomes em negociação que o Flamengo já está conversando estão sendo mantidos aí em sigilo, mas ele teve uma confirmação de uma pessoa muito importante da diretoria que um desses nomes é um centroavante e que o Flamengo está aí já com negociações avançadas, encaminhando a contratação de um centroavante. Esse jogador virá para disputar a posição com o Pedro ou pode até mesmo atuar junto com o Pedro, né? Esse nome deve vazar a qualquer momento. Aliás, a diretoria está trabalhando muito bem nesse sentido de não vazar nomes, né? Porém, esse jornalista teve a informação de que o Flamengo está bem avançado para contratar esse atacante. Uma das posições, né, faladas pelo próprio José Boto em Portugal, o Leonardo Jardim também
chegou a falar de um meio, de um atacante, enfim. Então, deve ser essas três posições, né? Um meia, ali com características do Arrasca, um camisa 10, um meia de ligação, um atacante, um centroavante e um ponta. Deve ser as três posições aí, né, contratadas pelo Flamengo nessa próxima janela. Ontem surgiu a informação de que o nome do Martín Ojeda, né? Martín Ojeda é bem avaliado pela diretoria e pelo departamento de scout. O jogador atua como meia e como ponta no Orlando City, nos Estados Unidos, lá na MLS. É curioso, né, que ele faz essas duas funções. Ele pode atuar tanto como camisa 10, como um meia ali atacante mais ofensivo, criando as jogadas, como ele pode atuar também como ponta, caindo pela esquerda ou também pela direita. Você conhece esse jogador? Já ouviu falar nele, Martín Ojeda, que atua lá na MLS, no futebol dos Estados Unidos? Não tem nenhuma confirmação, apenas a sondagem, né, que o Flamengo fez, e é um nome muito bem avaliado internamente, o nome do argentino Martín Ojeda. Deixa aí nos comentários se você conhece, se você não conhece, a sua participação é muito importante aqui. Por falar em argentino, gente, o Flamengo não desistiu da contratação do Thiago Almada e está aguardando apenas uma resposta do jogador. Pela informação que eu obtive, o Flamengo tem um bom relacionamento aí com o Atlético de Madrid, não teria problema na negociação entre clubes, ou seja, do Flamengo para o Atlético de Madrid. O que está pegando aí nesse momento? O Flamengo aguarda uma resposta do Thiago Almada, e ele falou que só vai definir o futuro depois da Copa do Mundo. A Argentina está na semifinal, né? Vai enfrentar a Inglaterra. Se a Argentina for eliminada, a gente tem essa resposta antes. Agora, se a Argentina for para a final, a gente só deve ter essa resposta na outra semana, após a final da Copa do Mundo. Ele está bem concentrado, está com a cabeça na seleção, é titular, né? Joga lá junto com o Messi. Então o Thiago Almada ficou aí de responder. Sobre o River Plate, nada, zero acerto. Como a gente sempre falou aqui, o Almada não acertou com o River não acertou com o Atlético de Madrid. Então assim, só temos um time aí vivo na parada, na disputa, que é o Flamengo. Nem o Palmeiras está na parada para contratar o Thiago Almada. Então o Flamengo fica só aguardando a resposta se o jogador vai aí aceitar de fato depois da Copa do Mundo e se não chegar nenhuma proposta de um gigante europeu, né? Porque se chegar, a vontade do jogador é permanecer na Europa. Ele vai deixar o Atlético de Madrid e vai para um outro clube lá no futebol europeu. Então o Flamengo fica aí aguardando a resposta de Thiago Almada. Bom, para a gente fechar aqui, o Futebol Clube do Porto ofereceu 5 milhões de euros por 50% dos direitos de Daniel Sales. Pelo acordo, o Flamengo receberia cerca de 20 milhões, né, de reais, enquanto o Ibrachina ficaria com 12 milhões. Atualmente, o Flamengo tem 80% dos direitos do jogador e o Ibrachina 20%. Só que essa proposta do Porto seria por 50%, tá? E não por 80%, né? Que é o percentual que o Flamengo tem. Os outros 20 pertencem aí ao Ibrachina, que é o clube que vendeu, né, que negociou o Daniel Sales com o Flamengo. Porém, a proposta foi recusada. O Flamengo não aceitou vender o Daniel Sales nesse momento. Jogador que faz parte ali, né, dessa sequência da temporada, da reta final. Seria bem utilizado pelo Leonardo Jardim nesses 3 amistosos em Portugal. Porém, o Daniel Sales se lesionou, né? Ele voltou de Portugal machucado e agora vai se recuperar aí para os próximos compromissos. Se o Porto não aumentar essa oferta, vai permanecer nisso. O Flamengo recusou aí, né, essa proposta. Muitos torcedores criticaram essa movimentação, porque o Flamengo receberia aí um dinheiro no Daniel Sales e ainda ficaria com um percentual de venda futura, porque nessa posição do Daniel Sales ele terá poucas oportunidades. Nós temos o Varela, que é o titular, e nós temos o Emerson Royal, que talvez tenha sido um dos jogadores que mais cresceram com o Jardim nesse período, nessa intertemporada, desde a pausa para a Copa do Mundo. O Royal vem se cuidando, vem apurando cada vez mais a parte física, tá bem demais. Aliás, foi um dos melhores em campo na partida contra o River Plate e também contra o Benfica, e o Emerson Royal volta dessa intertemporada com moral. O Flamengo não se arrepende de ter recusado a proposta do Aston Villa pelo lateral direito. E o Daniel Sales seria uma terceira opção em caso de algum problema aí com o Varela ou até mesmo o Emerson Royal. Deixa aí nos comentários
que você achou dessa notícia. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Tem gente perguntando aí sobre os jogos da Copa do Mundo. Hoje não tem jogo, segunda-feira, jogo só tem amanhã. França e Espanha, 4 da tarde nesta terça. E na quarta-feira, o outro jogo da semifinal, Argentina e Inglaterra. Todo mundo sabe a minha torcida aqui, né? Minha torcida para o título dessa Copa do Mundo é a Inglaterra, que tem apenas um título, né? O patinho feio aí dessa disputa da semifinal. Não torço para a França, não torço para a Argentina e também não torço para a Espanha. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas informações e muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, eu vou lembrar que o link do nosso shopping está no comentário fixado. Você pode adquirir agora o seu produto. Se for qualquer produto, você ajuda a gente. Agora, se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. Então o link está aqui, inclusive, enquanto está passando o vídeo, alguns produtos do Shopping do Rafa estão passando aqui dentro do vídeo, é só você clicar, já vai direto. Ou se você quiser dar uma moral e entrar no nosso canal gratuito de dicas e ofertas exclusivas das maiores lojas de e-commerce do país, o link está aqui também no comentário fixado. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!